Olá pessoal, vamos ler hoje o capítulo 11, Superando a dor da rejeição. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou da cidade. Mateus 10:14. Jesus deu instruções a seus discípulos com relação à forma como deviam lidar com a rejeição. Ele lhes disse para sacudirem a poeira. Ele estava dizendo basicamente: não se importem com isso. Não deixem que isso os impeçam de fazer o que eu vos chamei para fazer. Jesus foi desprezado e rejeitado, Isaías 53:3. E, no entanto, parecia que ele nunca permitia que isso o afetasse. Tenho certeza de que ele sentia dor, assim como você e eu sentimos quando sofremos rejeição. Mas ele não permitia que isso o impedisse de cumprir o seu propósito. Jesus disse aos seus discípulos para não se preocuparem com a rejeição, porque na verdade as pessoas que os rejeitavam estavam rejeitando a Ele. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Lucas 10:16. O Senhor ama seus filhos e Ele encara de forma pessoal quando alguém os rejeita ou os trata com menosprezo. Se você é pai ou mãe, sabe como você se sente quando alguém trata mal seus filhos. Se você é como eu, realmente sente a dor deles e fará qualquer coisa que seja possível para evitar isso. Lembro-me de quando minha filha Laura mudou de escola, quando estava na 3ª série. Ela estava frequentando uma escola cristã e foi transferida para uma escola pública. Ela passou por muita rejeição por parte das crianças da sua nova escola. Um dia, passei de carro perto do playground na hora do recreio e a vi sentada em um banco sozinha, enquanto todas as outras crianças estavam brincando. Ela parecia tão triste e solitária que partiu meu coração vê-la assim. Ela chorava toda a noite, pois não entendia por que ninguém gostava dela. Não havia motivos para que as crianças não gostassem dela. A rejeição foi algo que Satanás usou para fazer com que ela se sentisse mal consigo mesma como pessoa. Laura era uma criança cristã e falava de Jesus livremente. O diabo não gostava daquilo, então ele a atacava. A rejeição é uma das ferramentas favoritas que Satanás usa contra as pessoas. A dor da rejeição geralmente faz com que as pessoas ajam com medo em vez de agirem com ousadia. Logo, Laura aprendeu que quando ela falava de Jesus, as outras crianças debochavam dela, e isso a afetou negativamente por muito tempo. Um fundamento sólido. Se começamos a nossa vida com uma base de rejeição, isso equivale a termos uma rachadura nas fundações de nossa casa. A primeira casa que Dave e eu construímos tinha uma rachadura no porão, e aquilo causou problemas periódicos durante anos. Cada vez que havia tempestades ou chuvas fortes, o porão sofria infiltração e qualquer coisa que estivesse no caminho do curso de água ficava molhada. Tentamos 3 ou 4 métodos diferentes até finalmente termos êxito no conserto total da rachadura. As pessoas que passaram por rejeição em sua vida são parecidas com a nossa casa. Cada vez que ocorre uma tempestade na vida delas, tudo fica um caos, inclusive elas. Elas tentam vários métodos para encontrar segurança, mas nada funciona. Elas podem tentar agradar as pessoas para terem aceitação, mas frequentemente se tornam viciadas em aprovação. Vivem com a dor emocional da rejeição ou com o medo de serem rejeitadas, que geralmente é pior do que a rejeição em si. Um fundamento firme é a parte mais importante de uma construção. Se a fundação estiver fraca ou rachada, nada que for construído em cima dela estará seguro. Ela poderá desabar ou desmoronar a qualquer momento, principalmente se sofrer alguma pressão por qualquer coisa como uma tempestade ou terremoto. A Bíblia encoraja as pessoas a construírem suas vidas sobre a rocha firme e não sobre a areia. A pessoa que ouve a palavra de Deus e a executa é como um homem que, ao construir sua casa, cavou profundamente e fincou a fundação sobre a rocha. Quando as águas da inundação subiram, a torrente rompeu contra aquela casa e não conseguiu abalá-la ou movê-la, porque ela havia sido construída com segurança, fundada sobre a rocha. Veja Mateus 7, 24 a 27.
Se tentarmos edificar nossas vidas sobre o que as pessoas dizem e pensam de nós, como elas nos tratam, como nos sentimos ou sobre os nossos erros do passado, estamos construindo sobre a areia movediça. Antes de experimentar o poder curador de Jesus Cristo, minha vida era como uma casa construída sobre a areia movediça e não sobre a rocha firme. Minha fundação era fraca, eu não era segura, não gostava de mim mesma e estava cheia de culpa e vergonha por causa do abuso que havia sofrido. Eu tinha uma raiz de rejeição e todo relacionamento que eu tentava construir e toda decisão que eu tentava tomar eram afetados por isso. Eu temia a dor da rejeição e precisava aprender que poderia sobreviver a ela se necessário. Pela graça e misericórdia de Deus, troquei aquela velha fundação rachada por um fundamento firme, um fundamento baseado em Cristo e no seu amor. Agora, minhas raízes estão firmadas com segurança nele. O apóstolo Paulo orou pela igreja para que eles fossem enraizados no amor de Deus, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3,17. Pense no princípio de sua vida, porque ele representa as suas raízes. Você teve um bom começo na vida? Se não teve, graças a Deus, porque você pode ser arrancado pela raiz e replantado em Cristo. Talvez você não tenha tido um bom começo, mas você pode definitivamente ter um bom final. A raiz de rejeição e os seus resultados. O começo de qualquer relacionamento representa as suas raízes. Um casamento tem raízes, um começo ou um ponto de partida. Dave e eu não tivemos um bom começo por causa de todos os problemas emocionais que eu tinha naquela época. Os nossos primeiros anos foram muito difíceis. Depois que percebi que precisava de ajuda, foram necessários vários anos para reparar todos os danos causados nos primeiros anos de nosso casamento. As coisas melhoraram pouco a pouco, mas ambos tivemos de ser pacientes e nos recusar a desistir. Dave e eu estávamos falando recentemente sobre o nosso ministério e sobre o fundamento sólido sobre o qual ele está construído. Desde o princípio, nos certificamos de fazer as coisas com excelência, mantivemos a integridade e também mantivemos os conflitos fora do nosso ministério. Trabalhamos pacientemente com nossos funcionários para edificar neles os mesmos princípios que havíamos adotado e aplicado às nossas próprias vidas e ministério. Atualmente, temos nosso escritório nos Estados Unidos e escritórios na África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Inglaterra, Índia, Rússia e Oriente Médio. Como podemos dar conta disso tudo? Temos um fundamento sólido, um fundamento edificado em Deus, na sua palavra e nos seus princípios. Se não tivéssemos dedicado o tempo e o esforço necessários para edificar um fundamento bom e forte, não poderíamos manter uma obra tão monumental. As fundações são extremamente importantes. Como estão as suas? Você está enraizado na vergonha ou na rejeição? As suas raízes foram estabelecidas no medo? É a vontade de Deus que você seja enraizado com segurança em amor e aceitação. Se não está, você precisa de cura emocional. A palavra rejeitar pode ser definida como recusar, jogar fora algo sem valor. Absolutamente nenhum de nós quer se sentir como se estivéssemos sendo jogados fora, como se não tivéssemos valor algum. Todos queremos ser notados e aceitos. A palavra raiz pode ser definida como ponto de partida, a primeira germinação da semente. As sementes são enterradas e germinam, e as raízes se desenvolvem e escavam o solo antes que os galhos e os frutos sejam vistos acima dele. A qualidade de todo fruto é afetada pelas raízes que lhe fornecem apoio e nutrição. Aprendi que frutos estragados representam raízes estragadas, e bons frutos representam boas raízes. Quando vemos frutos maus em nossa própria vida ou na vida de outros, deveríamos entender que eles vêm de uma má raiz. Quando as pessoas exibem mau comportamento, elas raramente entendem por que se comportam assim. Se elas não podem entender isso, certamente também não podem modificar isso. Durante muitos anos de minha vida, quando eu me comportava mal, as pessoas me diziam: por que você age assim? Por que você reage assim?
As perguntas delas me deixavam frustrada porque eu não tinha as respostas. Eu sabia que meu comportamento era esquisito, confuso e instável, mas não sabia o que fazer a respeito. Na maior parte do tempo, eu simplesmente colocava a culpa em alguém ou dava desculpas. Reagia de forma defensiva a qualquer coisa que mesmo remotamente parecesse estar em desacordo comigo. Eu fazia isso porque já me sentia tão errada com relação a mim mesma que não podia encarar o fato de estar errada com relação a qualquer outra coisa. Eu reagia com medo a muitas situações, algumas das quais não fazia sentido algum. Por exemplo, se Dave encostasse com o carro na entrada da garagem de alguma casa para manobrá-lo, eu ficava frenética, principalmente se ele tivesse de esperar que outros carros passassem atrás de nós antes de poder completar a volta. Eu dizia coisas do tipo: você não deveria manobrar na entrada da casa dos outros, os proprietários não vão gostar disso. Ou eu poderia dizer: depressa, saia logo daqui. Dave dizia perplexo: o que há de errado com você? Estou apenas manobrando o carro. As pessoas usam as entradas da garagem umas das outras para manobrar o tempo todo. Durante muitos anos, eu não entendia por que reagia daquele jeito. Até que Deus me mostrou que eu estava reagindo àquela situação com base na forma que achava que meu pai se sentiria se alguém manobrasse o carro na entrada da sua garagem. Isto é, zangado. Eu não tinha medo que os proprietários saíssem pela porta da frente e gritassem conosco como meu pai teria feito. O medo que eu tinha de rejeição tinha raízes tão profundas em minha vida que ele fazia com que eu reagisse com medo a muitas situações que parecem muito comuns para uma pessoa emocionalmente saudável. Havia outras situações semelhantes às quais eu reagia com base na minha experiência passada. Eu não tinha outro critério de referência a não ser o modo como havia sido criada. Eu tinha raízes podres, doentias e, portanto, tinha frutos maus. Você tem algum comportamento em sua vida que parece muito estranho? Se tem, você já se perguntou de onde veio isso? Ou por que ajo assim? Espero que isso ajude a perceber que o seu fruto é produto das suas raízes. Se você tem raízes ruins, raízes que foram semeadas na rejeição, você precisará ser arrancado pela raiz desse solo ruim e replantado no amor de Deus e na sua verdade. A boa notícia é: há esperança. Se você se sente preso na armadilha de um comportamento que não entende, não se desespere. O Espírito Santo irá guiá-lo a toda a verdade. Ele o ajudará a parar de reagir a velhas situações e o ensinará a agir sobre a palavra de Deus. Ele lhe dará um sistema de raízes inteiramente novo, um sistema que produzirá bons frutos para o seu reino. A Bíblia declara em João 3,18 que aqueles que creem em Jesus não há julgamento, não há condenação e não há rejeição. Jesus nos dá livremente aquilo que nós nos esforçamos para ganhar das pessoas e parece que nunca conseguimos. Liberdade de todo julgamento, condenação e rejeição. Quando me tornei uma estudante da Palavra de Deus, comecei a realmente desejar a mudança do meu comportamento. Às vezes eu tinha êxito e conseguia cortar um tipo de fruto mau, mas outro imediatamente brotava, o que me frustrava ainda mais. Sentia que, independente do quanto eu me esforçasse para me livrar de uma coisa, outra tomava o seu lugar. Quando finalmente entendi que o meu fruto ruim estava vindo de uma raiz má, isto realmente me ajudou. Uma outra forma de dizer isso é que o meu comportamento externo inaceitável estava vindo de algo inaceitável dentro de mim. Meus pensamentos estavam errados sobre as pessoas, sobre mim mesma, sobre as circunstâncias, sobre o meu passado, sobre o meu futuro. Eu era muito insegura, mas mascarava meus sentimentos com uma abordagem falsificada e ousada da vida, que na verdade fazia com que eu transmitisse aos outros a imagem de uma pessoa dura e difícil. Naquela época, eu não entendia por que a maioria das pessoas parecia ficar ofendida comigo, mas agora entendo. Você já esteve por perto de pessoas que exteriormente parecem ter tudo sob controle, por assim dizer, mas você sabia lá no fundo que alguma coisa não estava certa com elas? Lembro-me de um homem, vou chamá-lo de Joey, que era muito convincente. Ele podia vender mel para abelhas.
Parecia ser muito confiante. Na verdade, ele era tão confiante que era acusado frequentemente de ser arrogante e orgulhoso. Ele podia chorar lágrimas de crocodilo nos momentos certos, parecendo ter uma tremenda compaixão pelas pessoas que sofrem. Ele tinha uma grande visão e ideias progressistas e tinha o dom de motivar as pessoas. Joey envolveu-se no ministério com jovens e logo muitos adolescentes o admiravam e se tornaram dependentes dele para obterem aconselhamento e ensino. Tudo parecia estar certo com ele, mas eu sentia que alguma coisa estava errada. Os jovens eram quase que apegados demais a ele. Eles estavam quase idolatrando. Do lado de fora, em público, tudo parecia estar bem, mas em casa, por trás de portas fechadas, seu casamento estava passando por problemas sérios. Ele naturalmente sempre colocava a culpa em sua esposa disfuncional. Ela tinha problemas profundos, dizia ele. Como se constatou mais tarde, ele se envolveu com uma das jovens do grupo e foi descoberto por um rastro de mentiras de 1 quilômetro de comprimento que haviam existido durante anos. O pai daquele homem era alguém difícil de agradar, e assim Joey sempre se sentia rejeitado por ele. Seu pai o pressionava para ser algo que ele não sabia como ser. Portanto, ele tinha inseguranças com raízes profundas. Ele estava tentando funcionar na liderança com uma profunda raiz de rejeição em sua vida. Superficialmente, ele parecia ser tudo menos inseguro, mas ele era totalmente inseguro. A sua segurança e confiança vinham da dependência das outras pessoas nele, como a juventude que ele supervisionava e de ser capaz de ter êxito nos negócios. Assim como tantos de nós, ele estava extraindo todo o seu senso de valor de coisas externas e não de Deus. Muitas pessoas hoje desenvolveram personalidades falsificadas nas quais elas funcionam. Elas fingem ser qualquer coisa que achem que as pessoas admirarão. É muito importante ter discernimento no que diz respeito a essas pessoas. Quando as pessoas parecem estar certas, mas lá no fundo sentimos que estão totalmente erradas, recomendo não se envolver rápido demais. Dedique tempo para ver como as pessoas agem em todo tipo de situação. Elas podem passar uma impressão positiva com o que dizem, mas veja se a vida delas é compatível com seu discurso. As pessoas podem ter problemas que não são culpa delas, mas não podemos nos permitir sermos enganados por elas. Não podemos ajudá-las se simplesmente cairmos nas mesmas armadilhas em que elas estão. Depois que Joey caiu em pecado, e isso veio a público, muitas pessoas disseram que havia percebido há muito tempo que alguma coisa estava errada com relação a ele. Elas o haviam surpreendido mentindo, mas haviam deixado passar. Acharam que ele poderia estar envolvido com a jovem em questão, mas não queriam acusá-lo. Reconheceram que ele tinha satisfação em ser o centro das atenções, mas ignoraram isso também. Mais uma vez, vemos uma situação na qual ninguém queria ser aquele a confrontar, e o resultado foi que, no fim, muitas pessoas ficaram arrasadas emocional e espiritualmente. Em vez de expor e confrontar os erros que viram em Joey, as pessoas simplesmente caíram na armadilha com ele e no processo também ficaram presas. Joey era como uma aranha tecendo uma teia. Todos foram arrastados por sua personalidade carismática e antes que se desse conta, estavam emaranhados. Não importa o quanto as coisas possam parecer bem exteriormente, se elas não estiverem bem interiormente, mais cedo ou mais tarde serão reveladas no exterior. Qualquer coisa que não nos dispomos a tratar, por fim se levantará e virá tratar conosco. O medo da rejeição. O medo da rejeição em geral é pior do que a rejeição em si. Temer a rejeição o tempo todo é mais atormentador do que simplesmente lidar com o problema nas ocasiões em que ela ocorrer. Temê-la certamente não impedirá que ela aconteça e, na verdade, poderá abrir a porta para ela. O medo da rejeição é desenfreado e a solidão é um dos problemas mais predominantes nos dias de hoje. Está bem documentado o fato de que a solidão alcançou proporções epidêmicas e continua a espalhar-se. Pessoas solitárias têm um sintoma em comum, um sentimento de desespero por não se sentirem amadas e um medo de serem desejadas ou não aceitas. O medo da rejeição leva as pessoas a relacionamentos superficiais
ou ao isolamento. Ele afeta a capacidade delas de dar e receber amor. O medo da rejeição poderá fazer com que uma pessoa retire o seu amor de alguém com quem ela realmente se importa. Por quê? Porque ela prefere rejeitar a ser rejeitada. Ela prefere pensar que terminar o relacionamento é escolha sua e não da outra pessoa. Lembrando-se da rejeição do passado, as pessoas em geral têm medo de se aproximarem demais. Elas pensam em como se sentiriam se fossem rejeitadas e acreditam que a dor seria insuportável demais. Elas preferem a dor do isolamento e da solidão, o que só as leva a uma necessidade ainda maior por aceitação. Em nossa própria vida, podemos observar um ciclo vicioso. Queremos aceitação, mas tememos a rejeição, então nos isolamos. O isolamento só aumenta a nossa necessidade de aceitação, então tentamos ajudar os outros e acabamos repetindo o mesmo ciclo sem cessar. O medo da rejeição só existe porque baseamos a nossa autoestima na opinião dos outros e não no nosso relacionamento com Deus. A maioria dos que nos criticam são, na verdade, pessoas que têm uma autoimagem negativa. Elas evitam a dor de como se sentem interiormente, encontrando coisas erradas nos outros e se concentrando nas suas imperfeições. Pessoas feridas ferem pessoas. Lembrar-se dessa verdade poderá ajudá-lo quando você estiver passando por rejeição ou crítica. Não é de admirar que Deus nos diga para orar pelos nossos inimigos. Eles estão em uma situação muito pior do que a nossa. Quando estava em idade de crescimento, percebi que meu pai acusava outras pessoas de fazerem coisas que ele mesmo fazia. Ele acusava as pessoas principalmente de serem sexualmente promíscuas. Este comportamento sempre me impressionava porque eu sabia como ele era. Ele não apenas abusava de mim sexualmente, como eu também estava ciente da infidelidade dele para com minha mãe, com outras mulheres. Ele também acusava as pessoas com frequência de serem falsas e hipócritas, enquanto ele próprio vivia uma mentira. Ele suspeitava de todos e não confiava em ninguém, e isso porque ele próprio era enganador. Na sua forma de pensar, ele transferia todos os seus problemas para as outras pessoas, acusando-as daquilo que ele fazia, enquanto dava desculpas para si mesmo. Quando as pessoas não se sentem dignas de honra, elas sempre encontram um erro nos outros. O resultado da rejeição. Vejamos alguns dos resultados de uma vida com raízes de rejeição. Insegurança. A insegurança é o problema número 1 causado pela raiz de rejeição. As pessoas que foram rejeitadas não sentem que têm valor, e isso faz com que elas se sintam vulneráveis e inseguras. Elas temem a dor de serem rejeitadas de novo, então desenvolvem maneiras de se protegerem da rejeição. Como vimos, elas podem fazer coisas como se isolarem, afinal elas não podem se ferir se não se envolverem com ninguém. Elas podem se tornar pessoas que vivem para agradar aos outros, achando que se agradarem as pessoas o tempo todo, evitarão a dor da rejeição. Elas podem se tornar pessoas que cuidam de todo mundo. Podem achar que se cuidarem das pessoas e forem necessárias, não sentirão a dor da rejeição. Na verdade, elas provavelmente não têm consciência de nada disso. Mas evitar a dor da rejeição é o fator motivador em muitas de suas decisões. A insegurança é um distúrbio psicológico de proporções epidêmicas em nossa sociedade atual. Pode-se definir inseguro como incerto, sem confiança ou instável. Deus quer que sejamos exatamente o oposto de todas essas coisas. Ele quer que sejamos certos, confiantes e firmes, mesmo quando as pessoas nos rejeitarem. Não permita que a forma como as outras pessoas o tratam determine o seu mérito ou o seu valor. A Bíblia nos ensina em Isaías 54:17 que a segurança é parte da nossa herança como filhos de Deus. Ela diz, na verdade, que a paz, a justiça, a segurança e a vitória sobre a oposição são a nossa herança da parte do Senhor. Rebelião. A rebelião tem suas raízes frequentemente na rejeição. Pessoas rebeldes passaram pela dor da rejeição. Essas pessoas são iradas e a ira delas é uma raiva interior que se manifesta através da rebelião. Elas se cansaram de serem feridas e não vão mais suportar isso. Pobreza. É verdade, uma vida de pobreza também pode ser resultado da rejeição.
Se as pessoas têm uma imagem de pobreza, elas não se veem como sendo capazes de ter ou desfrutar das melhores coisas da vida. Elas admiram o que os outros têm, mas automaticamente supõem que jamais poderiam tê-las. Elas nem sequer se candidatam a empregos melhores porque acham que não são dignas de tê-los. Conheço pessoas que jamais terão muito, simplesmente por causa da forma como se sentem a respeito de si mesmas. Quando conversam, elas dizem coisas do tipo: nunca terei a minha casa própria, ou jamais terei um carro novo, ou eu jamais poderia comprar ali porque naquela loja não fazem liquidações. Quando perguntei a essas pessoas por que elas acham que não podem ter essas coisas, já que os outros as têm, elas me responderam dizendo: eu simplesmente não sou dessa classe. Essas coisas estão acima de mim. Esse tipo de pensamento está completamente errado. Todos nós somos apenas pessoas. Se estamos em uma determinada classe, é porque nos relegamos a ela ou permitimos que alguém o fizesse. Deus não destinou seus filhos à classe alta, à classe média ou à classe baixa. O mundo pode pensar assim, mas Deus não pensa. E nós também não deveríamos. As promessas de Deus são para todo aquele que queira. Todo aquele que queira crer em Deus e servi-lo de todo o coração pode ser abençoado da mesma forma que todos os demais. Com Deus não há distinção e Ele não faz acepção de pessoas. Veja Gálatas 2:6 e Atos 10:34. Escapismo. O escapismo é outro resultado que vemos entre as pessoas que têm medo da rejeição. Elas criam seu próprio mundo agradável sonhando acordadas. Não há nada de errado em sonhar acordado de forma saudável de vez em quando, mas viver em um mundo de faz de conta para fugir do mundo real é sinal de problemas mentais e emocionais graves. Vício em trabalho. Certa vez ouvi falar que 75% de todos os líderes sofreram abuso e passaram por rejeição grave. Quando ouvi essa estatística, fiquei impressionada. Isso acontece simplesmente porque aqueles que sofreram abuso e foram rejeitados trabalham mais do que a maioria das pessoas para realizarem algo de importante a fim de que sejamos aceitos. O abuso e a rejeição que sofreram pode não ter sido por parte de seus pais. Pode ter sido por parte de um professor, dos seus colegas ou de um relacionamento que era importante para eles. Mas seja qual for a fonte, ela os impulsiona a realizar algo na vida pelo qual eles esperam ser admirados e aplaudidos. Eles sentem que precisam provar algo e passam a vida tentando fazer isso. Posso me identificar muito bem com essa situação porque fui uma pessoa viciada em trabalho. Ainda posso ouvir a voz do meu pai gritando comigo, dizendo-me que eu nunca seria nada de bom e que eu nunca valeria nada. Quanto mais ele gritava, mais determinada eu me tornava em provar que ele estava errado. Eu provavelmente seria sempre uma pessoa que trabalha duro, porque sou motivada por realização. Houve um tempo em que eu precisava disso para me sentir bem comigo mesma. Agora quero apenas ser frutífera no reino de Deus e para a sua glória. Não quero desperdiçar o meu tempo. Vivi mais a minha vida do que o tempo que me resta. Portanto, quero fazer com que o resto dela valha a pena. As pessoas que têm um passado doloroso, em geral, são movidas por uma necessidade de se sentirem importantes, de obterem aceitação, de alcançarem uma sensação de segurança. Podemos ter êxito se trabalharmos duro, mas isso nunca nos satisfará se Deus não estiver por trás do nosso sucesso. Finalmente, precisamos saber quem somos nele. Precisamos estar arraigados e alicerçados com segurança em Cristo e no seu amor. Veja Efésios 3:17 e Colossenses 2:7. Passamos a ser aceitáveis a Deus por meio do amado Jesus. Veja Efésios 1:6. A verdadeira aceitação não se encontra nas nossas realizações, mas no que Jesus realizou por nós. Se não conhecemos essa verdade, podemos correr o risco de trabalharmos até morrer. Acredito que existam pessoas que morrem muito mais cedo do que deveriam, porque vivem sob tanto estresse que isso esgota o seu corpo. De um modo geral, somos pessoas compulsivas. Poucos de nós vivem realmente vidas equilibradas e saudáveis. Somos compelidos por muitas coisas que no final descobrimos que não importam.
A Bíblia nos ensina que nada trouxemos a esse mundo e que nada levaremos dele. Veja 1 Timóteo 6:7. Ninguém em seu leito de morte disse: desejaria ter passado mais tempo no escritório. Acredito em trabalho duro, mas se formos viciados em trabalho ou se o nosso senso de mérito e valor vem dele, precisamos de ajuda. Os escritores da Bíblia foram guiados pelo Espírito Santo para nos dizerem seguidamente que as nossas obras não nos colocarão na posição correta diante de Deus. Quando tentamos acertar na vida, isso deve ser o resultado de sabermos que somos amados e não um esforço para ganharmos amor. Devíamos fazer o que fazemos para Deus, mas não para fazer com que Ele faça algo para nós. As pessoas que extraem o seu senso de mérito e valor das suas realizações frequentemente falam sobre tudo o que estão fazendo. Elas naturalmente nunca tiram férias e, ainda que o façam, trabalham também nessas ocasiões. Elas até têm uma atitude crítica para com aqueles que gostam de desfrutar a vida. Eles encaram essas pessoas como preguiçosas, que não fazem nada, pessoas que simplesmente ocupam espaço e acrescentam muito pouco à vida. Eles podem ter um complexo de Marte e se ofender profundamente quando as pessoas não notam e aplaudem todos os seus esforços. O próprio fato de buscarem reconhecimento prova que os seus motivos estão errados. Realmente tenho pena dos que são viciados em trabalho. Eles têm pouca habilidade para desfrutar a vida. Como mencionei, é muito provável que eles venham a cair doentes ou até que encurtem o seu período de vida. Eles não têm tempo para desenvolver relacionamentos. E como resultado disso, frequentemente terminam solitários e esgotados. A coisa mais triste que existe é um homem idoso por volta dos 80 anos, sabendo que não tem muito tempo de vida e quando olha para trás, para a vida que viveu, tudo que lhe resta são os remorsos. Na verdade, a lista dos resultados prováveis de uma raiz de rejeição é interminável, portanto não entrarei em mais detalhes. Mas para estimular a sua consciência, eis alguns dos quais estou ciente: autocomiseração, culpa, complexo de inferioridade e autoimagem negativa, medos de todos os tipos, desesperança, depressão, atitude defensiva, dureza, desconfiança e desrespeito, competição e ciúmes e perfeccionismo. O ponto principal é que você precisa fazer as escolhas certas agora para que no final da sua vida não tenha nada a lamentar. Se você acha que pode ser classificado como alguém inseguro, rebelde, com mentalidade de pobreza, escapista ou viciado em trabalho, você precisa levar em consideração os seus motivos, entender o que está motivando e fazer as suas mudanças necessárias. A rejeição afeta a percepção. A forma como vemos as coisas é afetada quando temos uma raiz de rejeição em nossas vidas. Como mencionei, pessoas com histórico de rejeição geralmente sentem que estão sendo rejeitadas quando não estão. Elas podem sentir que estão sendo maltratadas quando na verdade não estão. Elas são muito sensíveis à forma como as pessoas as fazem sentir. Elas na verdade são hipersensíveis. Antes que Deus me curasse nessa área, eu era uma pessoa com muita dificuldade para ouvir. Se Dave não concordasse inteiramente com tudo que eu dizia, ficava zangada. Eu encarava a não concordância dele como rejeição. Eu tentava convencê-lo a concordar comigo para que eu me sentisse segura. Dave, por outro lado, se sentia manipulado como se não tivesse direito a ter sua própria opinião a respeito de nada. Dave me dizia sempre: Joyce, só estou dando a minha opinião. Por que você age como se eu estivesse atacando? Eu agia assim porque me sentia atacada. Essa situação causou mais do que alguns problemas entre Dave e eu. Eu dizia constantemente: simplesmente não podemos conversar sobre nada. Ao que Dave respondia: Joyce, nós não falamos absolutamente. Você fala, e se eu faço qualquer outra coisa além de ouvir e concordar, você fica irritada. Se você está tendo problemas em se comunicar com alguém, um de vocês pode ter o mesmo problema que eu tinha. Uma conversa saudável entre duas pessoas deve incluir o direito de ser ouvido. Quero dizer, ouvido de verdade. Você ouve ou só fala? Eu falava e queria que Dave ouvisse. Eu queria que ele concordasse comigo. Quando ele não fazia isso, eu parava de ouvir. A essa altura, eu começava a reagir com base nas minhas antigas feridas pela rejeição.
Eu me sentia rejeitada, embora ele não estivesse me rejeitando. Eu encarava as coisas assim, então elas eram assim para mim. Sei que Deus me transformou porque não reajo mais à não concordância do modo como reagia anteriormente. Posso falar e posso ouvir. Gosto que concordem comigo, mas se isso não acontece, respeito o direito das outras pessoas de terem a sua própria opinião. Não me sinto mal simplesmente porque elas não concordam, e estou aberta a considerar que posso estar errada. Mesmo se minha opinião no final estiver errada, isso não significa que há algo de errado comigo. Aprenda a separar as suas opiniões e ideias de você como pessoa. Fale consigo mesmo. Você pode sobreviver à rejeição, mas precisa dizer a si mesmo que pode fazer isso. Estou sugerindo que você realmente fale em voz alta consigo mesmo, dizendo: posso sobreviver à rejeição. Desde que este pensamento circule pela sua mente. Posso não ser aceito por todos, mas posso sobreviver a isso. Todos nós tememos muita rejeição. Comece a acreditar que você pode sobreviver a ela se for preciso. Jesus foi rejeitado e ele sobreviveu. Você também pode. Valorize o amor incondicional de Deus mais do que a aprovação condicional das pessoas e você vencerá a rejeição. Quando digo que você sobreviverá, não quero dizer que você mal conseguirá fazer isso. Quero dizer que a rejeição realmente não lhe importará mais. Você só precisa desenvolver uma nova atitude para com ela. Quando as pessoas me rejeitavam no passado, eu ficava magoada e deixava que a atitude delas controlasse os meus pensamentos durante dias depois daquilo. Quando Dave era rejeitado, ele simplesmente dizia: isso é problema deles e não meu. Qual era a diferença entre eu e ele? Dave era seguro e eu insegura. É simples assim. Eu dependia demais do que as pessoas pensavam a meu respeito e Dave não se importava com o que as pessoas pensavam dele. Ele me disse que não pode fazer nada sobre o que as pessoas pensam. Tudo que ele pode fazer é ser ele mesmo. Se você teve problemas nessas áreas, pare de se torturar com a preocupação com o que as pessoas pensam. Você pode sobreviver à rejeição. Você conseguirá superá-la e quando as pessoas terminarem de pensar algo mal a seu respeito, farão o mesmo com relação a outra pessoa. Você terá o resto da sua vida para viver e pode viver sem elas. Se você tem Deus, tem tudo de que precisa. Se Ele sabe que você precisa de qualquer outra coisa, Ele suprirá isso também. Veja Mateus 6, 8 e 33 a 34. Mencionei anteriormente no livro que alguns artigos de jornal muito maldosos foram escritos a nosso respeito. Entrei em contato com um homem que era dono de uma revista e que está no ramo de publicações e jornais há muitos anos. Perguntei a ele o que achava que devíamos fazer com relação àquela situação. Ele disse: se eu fosse você, ignoraria. Tudo isso passará e na semana que vem eles estarão escolhendo outra pessoa para tiranizar. Sem dúvida ele estava certo. Não somos responsáveis pela nossa reputação de modo algum. Deus é, portanto, relaxe e continue dizendo a si mesmo: posso sobreviver à rejeição. Não sou viciada em aprovação. Repita isso seguidamente até acreditar nisso e até não se importar mais com o modo como as pessoas o tratam. Quando Satanás souber que não pode ferir você com a rejeição, ele irá parar de agir através das pessoas para trazer esse tipo de dor na sua vida. Nessa parte do livro, observamos algumas coisas que precisamos mudar com relação a nós mesmos ao começarmos a quebrar o ciclo do vício em aprovação. Na próxima sessão, nos concentraremos em algumas verdades importantes finais com relação à nossa perfeição em Deus e para onde precisamos nos dirigir em nossa vida. Há boas notícias para nós se estivermos dispostos a dar esses passos. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo capítulo.